Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Como é que vai o mercado de commodities nesta semana que é mais curta? Hoje já é terça aqui para nós, acaba praticamente amanhã, né? Quarta, no Brasil. Né? Dependendo do país do mundo, alguns comemoram também a Páscoa. Né? Como é que está o mercado? Tavinho, a má notícia é que o petróleo voltou a subir, volta a subir nisso. 5,5% nesse momento, Ah, o preço está batendo novamente nos US$ 104 o barril. Ontem houve um alívio, até havia uma expectativa de que a Petrobras voltasse atrás naquele aumento dos combustíveis, porque os preços estavam caindo ultimamente, ontem caíram bastante, e o dólar também está em um nível bastante baixo. Isso permitiria, eventualmente, uma retomada de preços mais baixos dos combustíveis, mas não é o que parece que vai acontecer. O petróleo reviveu hoje, subindo 5,5%, não é pouca coisa, US$ 104 o barril, o petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, nesse momento. O que aconteceu? Dois fatores que vêm empurrando para baixo o preço do petróleo. Primeiro, a liberação dos estoques americanos, anunciada pelo presidente Joe Biden, no sentido exatamente de tentar puxar para baixo o preço dos combustíveis. E, por outro lado, que está afetando muito a economia americana, inclusive hoje saiu o índice da inflação nos Estados Unidos, mais de 8%, havia o maior índice em 40 anos. Então, imagina, está parecido com o Brasil, os Estados Unidos, né? 40 anos não acontecia um índice de inflação tão elevado, surpreendeu todo mundo, ficou acima da expectativa. Enfim, o governo americano, tentando justamente combater a inflação, vinha forçando aqui a liberação dos seus estoques para conseguir uma queda no preço do petróleo, que é o principal elemento que está levando para cima a inflação nos Estados Unidos, o preço dos combustíveis. Não estou acostumado com isso, então isso impacta em toda a economia de uma forma muito violenta. E o outro fator que vinha derrubando os preços do petróleo era o lockdown lá em Xangai, na China, ou seja, a economia chinesa já sendo afetada em função dessa... A cidade totalmente fechada, né? Ou seja, a pessoa sem poder sair de casa, inclusive uma cidade de 25 milhões de habitantes, maior cidade da China, importante, o mais importante centro econômico chinês. Só que a novidade é que o governo chinês resolveu, a partir de hoje, começar a liberar o pessoal lá, pode sair em regiões pré-determinadas de Xangai, a coisa começou a aliviar. Ou seja, está acabando pouco a pouco o lockdown, que parece que a coisa ficou controlada, essa nova epidemia da Covid. Foi o que passou para o petróleo voltar a subir. A China passa a consumir mais, novamente, petróleo, com essa retomada esperada na economia com o fim do lockdown. Enfim, coisas que o mercado sempre acaba interpretando e reagindo de forma muito rápida. É o que está acontecendo com o petróleo no dia de hoje. Tavinho, aqui no Brasil, uma boa notícia, eu acho, pelo menos do ponto de vista da inflação, é a queda do dólar. O dólar está caindo bastante agora, 1,1%, R$ 4,64 a cotação da moeda americana. Já os preços das commodities agrícolas, aí sim, é outra história, Tavinho, os preços subindo bastante, especialmente o trigo, ainda refletindo essa preocupação com a Ucrânia, com a guerra que não tem fim, e também com o clima nos Estados Unidos, um dos grandes exportadores mundiais, está com seca lá, a coisa não está muito bonita para o trigo americano. Então o trigo está disparando agora pela manhã, 2,5% de alta na Bolsa de Chicago, soja acompanha, sobe 1,5%, o milho também, 1,8% de alta, são índices expressivos, estamos falando em dólares aqui, né? Então são altas muito expressivas. Algodão também sobe 2,5%. Na contramão, só o café que está caindo um pouquinho, mas subiu ontem. Café caindo 0,7%, o açúcar está estável. E aqui no Brasil, boi gordo, mercado futuro, o contrato de outubro, que sinaliza preço para entre safra, está subindo. Hoje está voltando a subir, embora no mercado físico ainda não tenha parado de cair. Mas o mercado futuro já sinaliza aqui que a situação aparentemente bateu no degrau mais baixo da escada aqui, e que agora a tendência é dar uma recuperada pouco a pouco nos preços do boi gordo. É isso aí, Tavinho. Pois é, Silmar, 8% de inflação nos Estados Unidos é uma tragédia. Está parecido com a nossa aqui, né? Está parecendo com a nossa, isso nunca houve, quer dizer, já houve em pós-guerra, em alguns períodos de guerra e tal, mas a economia americana tem que 0,25, 0,3, investimento ao ano nos Estados Unidos às vezes dá prejuízo para o investidor, que tem que botar do bolso dele porque não conseguiu ganhar. Olha que complicador, hein? Você sabe que, antes da gente entrar nos outros assuntos aqui,
Um outro grande complicador, e você citou outro dia, quando a gente estava falando de aumentos de preços, as indústrias colocando em embalagens maiores. Está difícil do consumidor encontrar embalagens pequenas. E hoje eu fui ao supermercado repor lá o material de limpeza na minha casa, eu levei um susto, né? Primeiro que você não acha a embalagem pequena, e aí a embalagem grande, ela já está superfaturada, já está com preço bem mais alto. O consumidor olha e fala, eu não tenho opção, eu queria levar um pequenininho hoje para casa, não tenho, tem que levar esse grandão aí, está certo que vai durar mais, mas o que está no meu bolso vai durar menos. É impressionante, eu acho que porque esses produtos utilizam muita coisa vem do petróleo também, muita coisa tem química, produtos químicos, e tudo isso, os insumos para produzir isso aí, a matéria-prima, para produzir esse tipo de produto, e tudo isso vem tendo aumento regular também, além de que tem que ser transportado via caminhão, e aí é óleo diesel. Mas, olha, é de dar susto, hein? Está difícil até de limpar a casa. Estava difícil para encher o estômago, agora está difícil limpar a casa, Silmar. Sabão em pó, por exemplo, não tem encontrado mais aquela embalagem pequena, né? Eu uso pouco, né? Uhum. Para tapar muito. E agora só existe embalagem aquela grandona, né? Quase sempre em promoção, né? Sabe como é que é essas promoções, né? Nossa. Então, isso é com tudo também. E a economia também de embalagem, né? Isso tem uma razão para isso. A embalagem está muito cara, então é uma espécie de economia. Economiza eventualmente também no transporte, ou seja, são conjuntos que ocupam menos espaço, exatamente por ser em embalagens maiores, né? Ou seja, tudo isso leva a esse... E é uma tendência geral, né? Alimentos. Tendência geral. Agora, só que a cabeça do consumidor não pensa assim, né? Porque ela pensa com o bolso dele, né? E o bolso dele anda curto. Quer dizer, está lá uma embalagem de, sei lá, amaciante, vai, 18, 23 reais, 20 reais. Ele tinha dinheiro para comprar uma pequenininha de 6, ele não tem dinheiro para comprar uma de 20. Então, ele vai ter que cotizar, vai ter que pegar 3 vizinhos que estão na mesma condição econômica dele, comprar uma grande e dividir. Complicado, complicado. Vamos lá? Dinheiro por mês e tem que comprar coisas que vai demorar 3 meses para ser usadas, né? Então, realmente complica bastante no bolso apertado do consumidor médio brasileiro. Eu pensei exatamente nisso, porque tudo bem que vai durar 3 meses, mas se ele usar isso aí para comprar isso aí que ele precisa, ele vai ficar sem dinheiro para comprar outras coisas que também são de primeira necessidade. E essa produção do milho nos Estados Unidos, que está em 2% lá, a previsão, quando esperava-se 4%, tem. Você falou que eles também passam por uma estiagem que está prejudicando o trigo, isso lá no Corn Belt também está prejudicando o milho? Está atrasando? Não está. É muito no início ainda, né? Plantio recém começou, não tem a menor relevância esse tipo de situação. É normal nessa época aqui, um atraso de 2%, 3% não significa absolutamente nada, né? Uhum. A preocupação é com o trigo, sim. O trigo, sim, está sofrendo já, tem lavoura de andamento, safra de inverno, a safra de primavera também já começou, está com o plantio adiantado. Lá, sim, está sendo um pouco prejudicial essa falta de chuvas, que em outra região, a região das planícies, mais a oeste dos Estados Unidos. No milho, não, a situação tranquila por enquanto e deve continuar tranquila, tanto o milho como a soja estão começando uma safra nova por lá. E o VBP continua decolando, né? Eu, quando dei a notícia, inclusive, acho que eu assustei com o número, esqueci de falar o 1 trilhão. Falei só 227 bilhões. Todo mundo aqui me corrigiu. Falou, Tavinho, você não está precisando de 1 trilhão? Eu falei, não, 1 trilhão não, não sei nem o que fazer com 1 trilhão. Mas depois eu corrigi, mas é um novo aumento aí, é uma nova previsão de 2,4%, 1 trilhão, 227 bilhões, o VBP, da porteira para dentro. É um aumento menor do que vinha sendo, que poderia ser, né? E que decorre exatamente daquilo que a gente tem acompanhado aqui, aquela seca que devastou a produção de soja, principalmente, que é o principal produto, o maior faturamento do nosso agronegócio é a soja, né? Então, o principal produto foi muito afetado pela seca, todo o sul do país, né? Então, a quebra é muito grande, o volume caindo bastante, e mesmo com o preço subindo, não deu para segurar, né? Uma queda no VBP da soja, está prevista em 10%. Outro foi o arroz também, uma queda de mais de 20%, porque o preço não está acompanhando e a produção caiu, né? Também por conta da seca, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, isso está sendo compensado por outros produtos que tiveram problemas no ano passado, e esse ano estão indo bem, pelo menos até agora.
É o caso do café, por exemplo, tendência de uma safra maior esse ano, mesmo que seja abaixo da expectativa, e com o preço lá nas alturas, né? O preço praticamente dobrou do ano passado para cá. Então, essas duas coisas compensam. Cana-de-açúcar, a mesma coisa, quebrou a safra no ano passado por causa de seca e geada, e esse ano recupera. Milho, mesma coisa, você lembra, ano passado foi aquela seca que devastou a segunda safra de milho, que é a principal, e esse ano está tudo indo bem até agora, né? Pelo menos por enquanto, né? O milho está recém-plantado, né? E algodão, com a explosão na área de plantio, está crescendo muito esse ano, a situação das lavouras está muito bem. E tem ainda um outro aqui, que é um produto que vai puxar para cima também, que é o trigo, né? A safra não começou, a safra nova ainda, o plantio não começou, mas a tendência é fenomenal, ou seja, um grande aumento na área de plantio, por conta do preço, que está lá nas alturas, né? O produtor brasileiro está animado. Então, em todos os estados aqui, a previsão de um grande aumento da área de plantio, e se o clima ajudar, um potencial de produção recorde aqui de mais de 10 milhões de toneladas, coisa que eu nunca vi em todos esses anos de jornalismo voltado para a agricultura. Então, tem esse cenário aqui positivo que compensa um pouco essa quebra da safra de soja, pelo menos em termos numéricos, né? Não repõe aquilo que o produtor perdeu, uma compensação estatisticamente aqui, podemos ainda esperar um crescimento, sim, no VBP da agropecuária brasileira como um todo. Um destaque negativo é a pecuária também. A situação está muito ruim, especialmente para frango e suíno, por conta do custo da ração, né? Então, para esses dois setores, o Ministério da Agricultura está prevendo uma queda de quase 18% no VBP desses setores, claro, aí prejudicando bastante o nosso criador de suínos do sul do país, né, também. Pois é, e a mineração em terras indígenas, que poderia possibilitar aí conseguirmos alguns dos ingredientes que precisamos básicos aí para a produção de fertilizantes, empacou de novo, né? Embora a gente tenha dado uma sonora do deputado Marcos Montes aí, falando que o projeto é vital, está sendo analisado pela Câmara, mas o negócio melou de novo ontem lá e empacou. E aí eu acho que vai ficar empacado. É tão difícil aprovar essas coisas. Ninguém está falando de tirar a terra do índio, está falando de explorar corretamente, ecologicamente, de forma correta. Tem os seus danos, mas depois é possível repor, de fazer de forma correta. Inclusive, promovendo uma receita extra para a tribo indígena, que tem aquela reserva, ou aquela tribo que está vivendo naquela região. Eu não sei por que é tão difícil assim. Em outros lugares do mundo é tão difícil assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a exploração de reservas, desde que feita dentro... Eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos, a questão indígena ficou já no passado, ou seja, foi uma solução lá que permite uma convivência tranquila entre os antigos indígenas lá e o resto da população, e no Brasil a gente não conseguiu ainda vencer essa situação. Está vendo aqui o tamanho do território Yanomami, por exemplo, lá no nortão do Brasil, são quase 10 milhões de hectares, né? Isso é maior que a Suíça. É uma terra lá que é ocupada por 38 mil pessoas, né? Esse é o tamanho da população indígena. Então, existe. E agora está ressurgindo toda essa discussão em relação ao tamanho dos territórios indígenas, das reservas e tudo, quanto isso impacta em termos de progresso material, não é o caso da mineração. Eu sou contra a mineração em terras indígenas, mas agora, fertilizantes é uma questão delicada. O Brasil precisa muito disso, tem uma dependência muito forte de importações, então tem que haver algum tipo de regulamentação que permita algum tipo de exploração nessas áreas em benefício dos próprios índios, inclusive. É outra questão ambiental, né? Mesmo porque... Uma certa proteção ao meio ambiente também, claro que isso todos somos favoráveis a isso, mas tem essas possibilidades e essas necessidades que o Brasil vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, ou seja, o progresso está aí, né? Isso aconteceu em todos os países. Eu lembro que, em algum momento da história, todos nós fomos índios, né, Tavinho? Lá na data da época do nascimento de Cristo, a Europa era praticamente só povos indígenas. Eram os celtas de um lado, os germanos do outro, e viviam se engalfinhando por lá, e hoje a Europa é o que é, né? Então, e o que não era índio era bárbaro e violento e vivia em guerra, né? Então, agora... eu fico pensando aqui, por que é que não se busca uma solução pacífica para isso e por que fica tão difícil? Porque, aliás, está na Constituição, o que tem no subsolo é propriedade da União, da nação. Se você tem uma reserva de petróleo, você vai poder explorar, mas com concessão, entendeu?
da União. Vai ficar um pouco para a União. O solo é da União, é do país. Isso é constitucional. E uma outra coisa, né? Por que se não se busca uma solução pacífica para isso? É o que está se buscando, mas é muito difícil. Porque a gente sabe muito bem como é que foi a solução americana, né? A solução americana partia de um ditado que dizia assim: Indian good is Indian dead. Índio bom é índio morto. E aí eles fizeram o negócio à bala lá e depois regulamentaram, e o negócio foi meio truculento, mas hoje, como você bem disse, há uma convivência pacífica. Tem uma tribo indígena lá que, inclusive, é dona dessa marca chamada Hard Rock Café. É uma tribo indígena lá. E várias tribos indígenas participam da economia, de modo geral, recebendo royalties, dinheiro, etc. e tal, direitos autorais e tudo mais. Então, acho que é partir para uma solução pacífica, mas não tão lenta, né? Porque nós temos uma urgência, uma necessidade. E lá o negócio foi feito na base da bala. Não é o caso. Né? Aqui não podemos, com esse mau exemplo feito lá no passado, nos Estados Unidos, nós podemos ter uma convergência, um caminho sensato. Né? Eu acho que é por aí. O Brasil, que chegou tarde nessa história toda, agora está pagando justamente por ter chegado atrasado na história, né? Comparado com os Estados Unidos. Então, hoje a pressão é muito grande, especialmente externa, né? Contra essa questão da Amazônia, que envolve todos esses aspectos aí relacionados à indígena, mineração e etc. Questiona-se até a colonização do centro-oeste brasileiro, que hoje é celeiro na produção de grãos, tem a melhor pecuária do Brasil e vem crescendo de uma forma espetacular. Questiona-se até dizendo que foi desmatado, não, foi colonizado, porque senão seria colonizado pelos países de fronteira hispânica que nós temos do outro lado, seriam tomados, né? Como a colonização italiana foi colocada para entrar no Rio Grande do Sul para ocupar o espaço, né? Então, foram colonizadores que fizeram todo esse trabalho, que hoje representa essa coisa espetacular, que é a produção de grãos, a agricultura, a pecuária no centro-oeste brasileiro. Teve que fazer isso, senão perdia, né? Vinha para cá. Eu tive a oportunidade, Tavinho, há 40, 50 anos atrás, de conhecer o Mato Grosso, na época que não tinha muita agricultura por lá. Era aquele negócio, aqueles galho retorcido baixo lá, que era o cerrado, gado torto. Nem gado gostava de passear por ali, muito menos ser humano para praticar agricultura. Então, essa gauchada do sul aqui que subiu para lá, conseguiram então transformar aquilo no celeiro que é hoje, né? O que seria se não tivesse sido feito isso aí? Continuaria lá, território que não tinha utilidade alguma, não tinha índio lá nessas regiões, na maior parte. Estavam mais perto dos rios, né? Não tinha agricultura, sequer gado conseguia pastar por ali. Imagina. No meio daqueles formigueiros, daqueles galhos retorcidos, né? Eu conheci lá também por volta de uns 50 anos atrás, fiz uma viagem, eu era jovem ainda, né? Fiz uma viagem até Rio Brilhante e Maracaju. Não tinha nem estrada asfaltada, era tudo de terra, estrada de terra, aquele monte de árvore retorcida, como você bem disse. Como é que você ia pôr um gado para pastar lá? Como é que alguém ia viver naquilo lá, na margem do rio, tudo bem, pescando, etc. e tal, com água e tal. Mas são as coisas do Brasil, né? O Brasil que não conhece o Brasil, como cantava Elis Regina. Tchau, Silmar.